proporção dele. Ele distribui como ele quer. E a gente tem visto a atuação de Deus em diversas situações, onde você percebe que é o Espírito Santo guiando, é o Espírito Santo dando discernimento, dando palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. E quando você deixa o Espírito Santo agir em sua vida, realmente aí você tem uma oportunidade de que através de você Deus possa agir nas outras pessoas, né? Bom, eu sou uma pessoa que sempre falava para Deus que eu não sabia qual era o meu dom. E muitas vezes ainda coloco em dúvida assim, mas é tão tremendo a maneira como que Deus fala, né? Eu gosto de dizer que essa noite mesmo, uma noite que eu estava preparando material da escola dominical e eu tinha falado para Deus que, apesar de todos esses anos que eu trabalho, eu acho que eu não sou a pessoa certa para estar na liderança da escola dominical. Mas Deus falou bem claro comigo: tá vendo como que você que tem que estar aí? Porque eu comecei a preparar um material, porque algum material que a gente tinha que dar aula para as crianças agora, mas o material avulso, né, fora do material de igreja de célula, porque nossos livros não chegaram, e aquilo, quando eu começo a fazer uma coisa que parece uma máquina, minha cabeça vai longe, eu começo a fazer as coisas, e eu tinha falado para Deus, eu não sei se é para eu estar nessa liderança da escola dominical. E quando eu estava fazendo esse trabalho à noite, claramente Deus falou: tá vendo? Porque é você que tem que estar aqui. Eu creio que Deus, ele tem me dado dons, talentos, e esses dons e talentos que Deus tem me dado, eu acredito que Deus não deu para ficar só para mim, né, para o meu deleite, mas para que eu faça isso ser multiplicado, né? Eu já passei por várias situações, né? No começo eu simplesmente me alimentava da palavra, né? E buscava me fortalecer. Os irmãos na célula foram detectando, né? No caso, os líderes da célula, né? Foram detectando assim os dons, os talentos que Deus tinha colocado na minha vida, né? E foram me estimulando a usar isso na célula. Eu creio, né, realmente que os dons a gente só reconhece quando a gente está na presença de Deus. Ele que vai nos orientando, ele que nos capacita, né? E eu tive bastante dificuldade de discernir, né, qual seria o meu dom. E interessante que Deus coloca, né, pessoas para nos orientar, para nos mostrar realmente qual é o caminho que Deus quer nos levar, para que possamos trabalhar no local onde Ele nos chamou, né? E hoje eu estou ali na aliança, exercendo o chamado do Senhor. Quando você fala de dons e ministérios, para mim é a coisa talvez mais importante que uma liderança tem que olhar. Por quê? Porque Deus distribui, o Espírito Santo distribui os seus dons como lhe apraz. Então cabe ao líder, ao pastor, colocar aquelas pessoas no lugar onde Deus já preparou aquela pessoa. E também desenvolver nas pessoas essa sede de buscar o Espírito Santo, essa sede de buscar os dons que Deus tem preparado e pode distribuir para todos aqueles que o buscam. De um tempo para cá, eu tenho entendido que quanto mais próxima de Deus eu fico, quanto mais eu busco um relacionamento íntimo com Ele, mais eu vou entender qual é o dom que Ele me deu, no que Ele quer me usar,
E esse dom vai servir no ministério que Deus me deu. O ministério em si não tem importância nenhuma. O que é importante é saber que eu estou fazendo alguma coisa porque Deus me colocou ali para fazer e eu faço com alegria. Nós estamos na penúltima mensagem desta série que chamamos Esta é a Minha Igreja. Uma série que nós fizemos para apresentar a nossa igreja para quem não tem igreja. Então, se você não tem igreja, se você está à procura de conhecer um pouco mais a Deus, seja muito, muito bem-vindo. Mas também fizemos esta série de mensagens em homenagem ao aniversário que vamos comemorar semana que vem, na intenção de sondar quais são os nossos sonhos, as nossas expectativas e os nossos sentimentos para esta igreja. Afinal de contas, quando a gente está falando dessa igreja, a gente está falando da igreja de quem? Da igreja de quem? Você não me convenceu com esse minha, não foi muito convincente. Mas quando estamos falando desta igreja, estamos falando da minha igreja, da qual eu faço parte, da qual eu quero estar, aonde eu tenho convicção que Deus me chamou para estar. A gente já falou que a nossa igreja é uma igreja em células, e o fato de ser uma igreja em células faz com que a nossa igreja seja baseada em relacionamentos. E relacionamentos entre pessoas sempre tem problemas. Na semana passada, após o término da nossa celebração, algumas pessoas me procuraram, magoadas comigo, dizendo: Wilson, fiquei muito chateado porque a minha foto não está aqui. Aí eu falei: então eu vou fazer uma transferência de mágoa, fique magoado com o Bruno, porque foi ele que fez. Então, se a sua foto não está aqui, resolva o seu problema com o Bruno, tá? Procure ele depois do culto, peça perdão para ele por alguma coisa que você tenha feito, chame ele para almoçar na sua casa. Mas você também pode fazer o seguinte: você pode tirar uma foto essa semana, escrever #minhaigreja e colocar no Facebook e dizer o que essa igreja significa para você. Esta é a minha igreja, uma igreja de relacionamentos, uma igreja feita de pessoas para pessoas, uma igreja onde a gente tem tentado desenvolver essa questão de se importar um com o outro, uma igreja onde a gente falou semana passada que cada casa onde pessoas se reúnem em nome de Jesus, ali é a igreja do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre que nessa igreja, cada membro é um ministro. E para falar um pouquinho sobre esse tema, para desenvolver esse tema e compreender por que aqui na aliança cada membro é um ministro, peço que você me acompanhe na leitura de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 27. Vai ser projetado aqui na frente o texto, mas você pode me acompanhar na sua Bíblia, no seu tablet, no seu celular. Se você pôs em prática a mensagem da semana passada, você pode seguir o texto bíblico que você escreveu no braço e na testa. Acho que ninguém fez isso, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 27. Creio que Deus quer falar com cada um de nós, juntos e de forma individual, através desta palavra que diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer brasileiros. Na minha versão não tem isso, tá? Mas eu que incluí aqui porque para você se sentir incluído no texto. E a todos nós foi dado beber em um único Espírito. Versículo 14 diz que o corpo, o seu corpo, o nosso corpo, não é feito de um só membro, mas de muitos. E se conversar, começar um diálogo entre o corpo, versículo 15, se o pé disser, não, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, versículo 18, diz que de fato Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade.
vontade. Assim, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Versículo 21, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos, não que sejam mais fracos, mas que parecem mais fracos, são indispensáveis. Grave essa palavra, risque na sua Bíblia. São indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Porquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus, o próprio Deus, estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisões no corpo. Preste atenção, destaque isso também, a fim de que não haja divisões no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, diz o versículo 26, todos os outros sofrem com ele. E se você tem dúvida disso, dá uma bica com o dedinho na quina da parede. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E o versículo 27 então conclui, dizendo assim, ora, vocês são o corpo de Cristo, e a cada um de vocês nessa manhã, individualmente, é membro deste corpo. Amém? De todas as igrejas do primeiro século, eu acredito que, na minha opinião, a igreja da cidade grega de Corinto, que é onde foi, para quem foi escrito esse texto, para mim, ela é uma das igrejas mais interessantes e talvez a mais importante do primeiro século do cristianismo. Mas é interessante que esta igreja, ela conseguia conviver em dois grandes extremos. Essa igreja, por mais importante e interessante que seja, e que tem muito a nos ensinar, era uma igreja que convivia em dois extremos. Essa igreja, por exemplo, quando Paulo escreve para essa igreja, ele está escrevendo, nos diz o versículo 2, ele está escrevendo para os santificados em Cristo Jesus. Ele não está escrevendo para derrotados, ele não está escrevendo para imperfeitos, ele não está escrevendo para pessoas que não servem para nada. Ele está escrevendo para uma elite, aos santos de Corinto. E quando Paulo escreve para os santos, ele está escrevendo para imagens, até porque imagens, esculturas, não sabem ler, nem podem ler. Ele está escrevendo para pessoas que Jesus santificou e que ele chama de santos. A carta de Paulo é para os santos da igreja de Corinto. Essa igreja, ela é muito interessante para a gente estudar nessa manhã, porque quando Paulo escreve para ela, ele está falando que ele está escrevendo para uma igreja que não tinha falta de nenhum dom. Todos os dons bíblicos, absolutamente todos os dons bíblicos, existiam em atuação nessa igreja. Você consegue imaginar uma igreja em que absolutamente todos os dons estão em ação? Em que se você precisa de uma palavra de conforto, você encontra. Se você precisa de revelação, você encontra. Se você precisa de que alguém exerça misericórdia, você encontra. Todos os dons estão em atuação nessa igreja. Não falta nada para essa igreja. Quando Paulo escreve para Corinto, ele está escrevendo para uma igreja que não apenas tem todos os dons, mas que está ansiosa por receber dons, que está ansiosa por colocar em ação esses dons, que quer trabalhar. Essa é a igreja de Corinto, mas esse é apenas um desses extremos. Essa igreja, onde é possível ver o poder sobrenatural de Deus, o mover do Espírito Santo agindo naquela igreja, trazendo vida para aquela igreja, para esta mesma igreja, o apóstolo Paulo diz que ele ouviu dizer que existiam divisões naquela igreja. No começo da carta, Paulo fala assim, eu ouvi dizer que lá o pessoal da célula da Cloé, que eu não sei se é homem, se é mulher, mas enfim, da Cloé, eu ouvi dizer que há divisões entre vocês.
A igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. Uns diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Apolo, outros diziam que eram de Pedro, outros que queriam ser mais espirituais, não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Era uma igreja dividida e começava a existir uma competição entre eles, quem tem um dom maior, quem tem um dom menor. Era uma igreja onde existiam ricos e pobres. E esse texto que Paulo está falando, ele está começando a trabalhar a questão da ceia do Senhor. No primeiro século, a ceia era diferente da como a gente faz hoje, de que você pega um pedacinho de pão e um cálicezinho de suco. Era um banquete. E o que acontecia na igreja de Corinto? Tinha os ricos e os pobres. Deixa eu ver aqui, quem tem mais cara de rico? Essa parte da igreja que são os ricos, tá? Vocês podem dizer amém? Recebam. E essa parte aqui são os menos ricos, não é que vocês não são ricos, é menos que eles, tá? O que os ricos da igreja de Corinto faziam? Eles organizavam um banquete. Um traz picanha, o outro traz não sei o que, e começava a organizar um banquete, alguém traz pão e farofa. Só que o que eles faziam? Vamos marcar tipo umas 11 horas para a gente se reunir, para fazer a ceia do Senhor. E os ricos, eles se reuniam primeiro, e comiam a picanha, e comiam tudo de bom, e quando os pobres chegavam, o que tinha? Pão e farofa. E é isso que Paulo começa a falar, há divisões entre vocês. E Paulo começa a discorrer o texto falando que as pessoas não esperavam os outros para comer. Existia uma bagunça nessa igreja. Ricos e pobres, pessoas que achavam que eram mais espirituais e menos espirituais. Pessoas que começavam a se desfavorecer, desprestigiar uns aos outros. Nessa igreja existia um outro extremo também, que existia inveja e divisão, e Paulo fala que isso é sinal de carnalidade, isso é sinal de pecado nessa igreja. Uma igreja onde existe divisão, uma igreja onde existe inveja, é um sinal, das palavras de Paulo, que eles estavam agindo como mundanos, como pessoas que não foram transformadas por Jesus, como pessoas que não experimentaram da graça, do poder do sangue de Jesus. Essa igreja ela convivia também num outro extremo, no extremo de que o apóstolo Paulo fala que muitas pessoas tinham envolvimento com prostitutas. E é por isso que Paulo fala, fujam da imoralidade sexual. Ele começa a falar, você não sabe que aquele que se une à prostituta, que tem relações sexuais com uma outra pessoa, se torna uma só carne com ela? Fujam da imoralidade sexual, porque o pecado que você comete fora do corpo, todos os pecados que alguém comete, fora do corpo comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E aí a gente olha assim para esse retrato da igreja de Corinto, uma igreja que talvez as principais do Novo Testamento, e a gente se questiona assim, como é possível? Como é possível uma igreja caminhar desses dois extremos? A gente olha para essa realidade de uma das principais, se não a principal igreja do primeiro século, e nos questionamos, como é possível uma igreja onde a presença de Deus é quase que palpável, caminhar por esses extremos? Como é possível uma igreja que recebe algo de Deus, vive intensamente isso, mas também se perde tão facilmente? A gente poderia ter algumas explicações sobre isso, né? Talvez a mais importante delas é o que o apóstolo Paulo fala no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vivam pelo Espírito, e de maneira nenhuma vocês satisfarão os desejos da carne. A igreja de Corinto é uma igreja que começou a todo vapor, na dependência do Espírito Santo, convictos da obra de Jesus na cruz, de que Jesus tinha morrido pelos pecados deles, que Jesus tinha ressuscitado para lhes dar expectativa e esperança de vida eterna. Eles estavam cheios do Espírito Santo quando começaram a receber dons. Mas com o passar da caminhada, parece que essa igreja se achou autossuficiente, que já não precisava mais do Espírito Santo. E aí então, aonde não há a presença do Espírito Santo, na vida de pessoas que não existem o Espírito Santo, existe espaço para imoralidade sexual, inveja, briga, divisões. Essa igreja de Corinto, uma igreja que caminhava pelos dois extremos.
E o que para mim é muito interessante nesta manhã para refletirmos é que justamente para essa igreja onde existia esses extremos, justamente para essa igreja, Paulo escreve o que na minha opinião é a maior simbologia de uma igreja. E eu acho que é aqui que nós começamos a entrar nessa mensagem. A Bíblia usa diversas figuras de linguagem para falar sobre a igreja. A Bíblia fala que a igreja é o templo de Deus, a Bíblia fala que a igreja é a reunião do povo de Deus, a Bíblia fala que a igreja é o edifício de Deus, a Bíblia fala que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade, a esposa de Cristo, lavoura, família, todas ótimas figuras para tentar exemplificar o que é a igreja. Mas para mim, Paulo teve a maior das inspirações e revelações do que é a igreja. Porque Paulo começa a comparar a igreja ao corpo humano. E para mim essa é a maior e melhor ilustração sobre o corpo humano. Nas palavras de Paulo, quando Paulo olhava para essa igreja de extremos, ele via Deus agindo, mas ele via também a imperfeição humana. E ele chama esta igreja onde Deus age e onde existem pessoas imperfeitas de corpo de Cristo. É muito interessante porque Paulo fala que essa igreja é corpo, e na opinião de Paulo, essa igreja ela é o corpo de Cristo, porque nesta igreja, embora sejam pessoas diferentes, de contextos diferentes, de histórias diferentes, quando estes se reúnem, eles formam um só corpo. É engraçado que tem algumas pessoas que olham para a igreja como quem olha para o senhor cabeça de batata. Vocês conhecem o senhor cabeça de batata? Tem gente que olha para a igreja achando que a igreja são os membros do corpo, a gente pode escolher qual que a gente vai usar, qual que a gente não vai usar. Qual que a gente quer, qual que a gente não quer. Qual que a gente fica mais bonito e bacana e qual que nos deixa um pouco desajeitados. A igreja não é o senhor cabeça de batata. Porque na igreja a gente não escolhe os membros desse corpo. Aquele que se rende a Jesus, aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, passa a ser automaticamente vinculado e ligado a esse corpo. De maneira que absolutamente nenhum dos membros pode ser colocado de segundo plano. Nenhum. O que inclui eu e você. Na opinião de Paulo, a igreja ela é o corpo de Cristo, porque em alguns textos Paulo fala que Cristo é o cabeça desse corpo, e nós somos os membros. Na opinião de Paulo, a igreja ela se parece com o corpo, porque só existe um santo, justo, perfeito, irrepreensível, que é Jesus. Todos os outros são membros que estão se achegando a esse corpo, de forma que, além de Jesus, não existe ninguém perfeito entre nós. Além de Jesus, não existe um melhor que o outro. E eu já falei semana passada, mas talvez se você não comprou a ideia, eu vou reforçar. Na igreja não existe quem tem o Espírito Santão e que é elevado. Eu preciso descer para falar isso, senão vai parecer igual a foto, né? Não tem quem fica elevado e que é mais santo que os outros e mais importante que os outros, e os outros são inferiores. Quem fala é o principal e quem ouve são inferiores. Talvez em alguns lugares seja assim, e talvez você até preferia que fosse assim, porque seria mais fácil desenvolver espiritualidade, se alguém te falasse o que você tem que fazer, ao invés de você buscar a Deus. Mas isso não é igreja, porque Paulo fala no versículo 13 que todos fomos batizados em um único Espírito. Embora eu esteja aqui falando com vocês, em mim não habita o Espírito Santão, e em vocês o Espírito Santinho. Todos temos a mesma e única unção. Eu não sou mais ungido que vocês. O apóstolo João fala em 1 João que todos recebemos a unção do Espírito Santo. Existe uma única unção sobre nós, que é a unção, a presença do Espírito Santo, e isso nos faz iguais. Iguais. Eu estou aqui, talvez... Por que eu estou aqui em cima, Bruno? É mais para questão de visão, né? Para as pessoas poderem, quem está no fundo, me enxergar, né? É só por esse fato que eu estou aqui em cima, porque para quem está no fundo me enxergar, porque eu poderia estar no meio conversando com vocês como iguais. Na opinião de Paulo, a igreja, ela é o corpo de Cristo, porque embora sejamos
o corpo tenha muitos membros, todos nós juntos formamos a igreja. Existem vários membros, várias pessoas, mas juntos nós formamos a igreja. O que para mim parece maluco, né? Porque nós somos diferentes. Somos pessoas de histórias diferentes, de formação diferente, que tiveram experiências e compreensões de Deus diferentes. Pessoas que se relacionam de forma diferente. Pessoas que têm mais coisas incomuns do que coisas comuns. E para mim a igreja é um milagre de Deus, porque como é que pode pessoas que têm tanta coisa em comum serem uma só? Como que pessoas que pensam tão diferente, que são tão diferentes, que agem diferente, que têm gostos diferentes, podem se chamar de um? Grave essa frase, #minhaigreja essa semana. Aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Como todos podemos ser um só? Porque aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Somos diferentes, temos gostos, opiniões e preferências diferentes, mas o sangue de Jesus sobre nossas vidas é maior, e é o sangue de Cristo que nos une. Somos diferentes na nossa constituição, da maneira como fomos formados, mas o Espírito de Deus habita em nossas vidas e habita em nós, e Ele nos une e faz com que sejamos um. Por isso, aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, e é por isso que é possível que pessoas tão diferentes sejam uma só. Tem um único modo de pensar, um único modo de agir, um único modo de viver. É por isso que pessoas de idade diferente, criação diferente, podem se juntar e dizer: esta é a minha igreja. Porque nós temos algo em comum: o sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas, a presença do Espírito Santo que nos conduz como igreja, e é isso que faz de nós um só corpo. Na igreja, que Jesus chama de minha, e que Paulo comparou a um corpo, nós não abrimos mão de nenhum dos membros. E por mais que alguém possa achar que é mais ou menos importante, todos são igualmente valiosos. Pelo menos é o que o apóstolo Paulo fala no versículo 14 a 17, ele começa a fazer essa comparação, esse diálogo maluco. Imagina você estar dormindo e de repente você ouve sua mão falando com o seu pé: não preciso de você. E o pé falando com a cabeça. Paulo fala: embora você talvez ache que você não tem valor, que você não é importante, se você recebeu Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, isso faz com que você seja tão importante como qualquer outro aqui. E isso faz com que você seja indispensável. Eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Semana que vem a gente vai estar aqui. A gente vai abrir essas portas. Durante a semana nós vamos nos reunir como igreja na casa de alguém. Se você não for, vai acontecer do mesmo jeito. A gente vai abrir as portas, a gente vai se reunir na casa de alguém como igreja. Mas quando você está, é diferente. É diferente porque você é indispensável. Nós não abrimos mão de você. Nós não abrimos mão da sua vida. Nós precisamos de você. O apóstolo Paulo está trabalhando nesse capítulo 12, falando de dons, que Deus deu dons para as pessoas. Cada um de nós tem um dom diferente. Sabe por que Deus te deu um dom? Para você me abençoar. Porque eu não posso, Nicolas, desculpa, eu não posso auto-abençoar-me a mim mesmo com o meu dom. Boa essa, hein, Nicolas? Eu preciso que você use o seu dom para me abençoar. Da mesma maneira que você não pode se abençoar com o seu dom, você precisa do meu dom para te abençoar e moldar a sua vida. E é por isso que todos são importantes, e é por isso que a gente não abre mão de ninguém, porque nós precisamos de uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, todos são igualmente importantes. Nessa comparação de corpo de Cristo, nem que você for o apêndice, que você não sabe qual função que você tem, você deve ter alguma função, e a gente vai descobrir qual é. Porque Deus te colocou nesse lugar, e você é valioso, e você é importante. Eu não sei se eu consegui convencer você.
Talvez você vai sair daqui nessa manhã pensando, eu acho que eu não sou tão importante assim. Ou, minha vida é tão corrida, e eu estou tão ocupado, e eu tenho tantas coisas para fazer, que eu não tenho tempo para me dedicar a esta igreja, a este grupo, eu não tenho tempo, e até prefiro fazer outras coisas. Eu quero te levar a concluir essa mensagem com 2 pensamentos. O primeiro deles é que Deus te colocou nesse lugar. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei quem te trouxe. Não sei se você veio nem amarrado. E graças a Deus se você veio amarrado porque você está aqui. Talvez você nem queria estar aqui, mas você está. E é o que eu quero que você leve para sua casa. Independente da forma como você chegou. Há 10 anos, 20 anos, o ano passado ou agora. Deus te trouxe para cá. E se Ele te trouxe para cá, Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem algo especial para você e para a sua família. Ele escolheu que eu e você estivéssemos aqui. É o que Paulo fala. De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Você pode não acreditar no que eu estou dizendo, mas acredite no que a Bíblia diz. Deus escolheu que você estivesse aqui. Foi da vontade dele que você estivesse aqui. Do jeito que você é. Com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Com todas as suas virtudes e imperfeições. Deus te colocou aqui. E Ele não ia te colocar aleatoriamente. Ele não te jogou aqui. Deus te colocou aqui. Eu quero te provar isso. Na entrada, vocês receberam um papelzinho. Todos que receberam um papelzinho, levante para mim, por favor. São ferramentas que vocês receberam, né? Cada um de vocês tem uma ferramenta. Eu vou ler uma história para provar o quanto você é importante e indispensável. E depois que eu contar essa história, você vai pegar esse papelzinho, vai colocar na geladeira, vai fazer uma moldura, vai colocar no teto do quarto, para quando você acordar você vê, tchan, aí você vê, para você nunca mais esquecer o valor que você tem, ok? Eu vou ler a história, e quando eu falar a sua ferramenta, você levanta e chacoalha, para todo mundo se identificar, tá? Todo pronto? Vamos lá. Deixa eu te contar uma história, para ilustrar por que Deus te trouxe para esse lugar e o quanto você é indispensável. Eu quero contar para vocês a história do marceneiro e as ferramentas. Conta-se uma história que em uma marcenaria qualquer houve uma estranha assembleia. Foi uma reunião onde as ferramentas se juntaram para acertar suas diferenças. Ferramentas, levantem-se. As ferramentas se juntaram para acertar suas diferenças. O martelo estava exercendo a presidência, porque martelo é duro, martelo manda fazer, martelo não tem conversa. Então o martelo estava coordenando a presidência da assembleia. Mas os participantes exigiram que o martelo renunciasse. E qual que é a causa? Martelo faz barulho demais. E além disso, passa o tempo todo golpeando. Vai embora, martelo. O martelo aceitou a sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, alegando que o parafuso dá muita volta e não chega a lugar nenhum. O martelo disse: eu saio, mas eu levo o parafuso comigo. Eu bato, mas o parafuso fica enrolando. Diante deste ataque, o parafuso concordou, mas por sua vez pediu a expulsão da lixa. Ele observou que a lixa, gente, foi espalhada aleatoriamente, tá? Se alguém está se identificando, é Deus falando, tá? A lixa atacou. Não, peraí, me perdi, gente. Não foi a Lígia, tá? É a lixa. Que fique bem claro nisso. A lixa não ataca ninguém. Diante do ataque, o parafuso concordou, por sua vez pediu a expulsão da lixa, e ele disse que a lixa tinha que ser expulsa porque ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa ela acatou, ela falou: realmente, sou áspera mesmo, pense em alguém áspera, sou eu. E a lixa disse: eu saio.
com a condição de que vocês expulsem também o metro. Cadê o metro? Porque esse metro é muito metido, ele sempre fica medindo os outros de acordo com as suas medidas, como se ele fosse o perfeitinho. E aí, nesse momento de assembleia, onde todos estavam levantando as suas diferenças, nesse momento o marceneiro entrou. Ele juntou todas as ferramentas e aí ele começou a trabalhar. Ele utilizou o martelo, a lixa, o metro e o parafuso. E a rústica madeira na qual o marceneiro estava trabalhando se converteu em um belo móvel, útil e funcional. Quando o marceneiro foi embora, as ferramentas voltaram a discutir. E o serrote se adiantou e disse: Senhores, hoje ficou demonstrado que todos nós temos defeitos, mas o marceneiro trabalha com nossas qualidades, ressaltando nossos pontos valiosos. Portanto, em vez de pensar em nossas fraquezas, devemos nos concentrar em nossos pontos positivos. Então, a Assembleia entendeu que o martelo era forte, o parafuso unia e dava força, a lixa era especial para limpar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Todos se sentiram como uma equipe, capaz de produzir algo lindo quando estão juntos. Todos se sentiram uma equipe capaz de produzir juntos algo de qualidade, algo de valor. E uma grande alegria tomou conta de todos pela oportunidade de poderem trabalhar juntos, apesar de suas diferenças. Toda ferramenta tem as suas virtudes, ela cumpre uma função. Mas toda ferramenta também tem as suas limitações e imperfeições, e quando ela é manejada de forma errada, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Mas quando as ferramentas caem na mão de um marceneiro que sabe usá-las, o marceneiro sabe muito bem o que fazer com cada ferramenta, porque ele é especialista em trabalhar com ferramentas. A Bíblia fala de um homem que viveu no primeiro século, na cidade de Nazaré, que também era marceneiro, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. E a história nos conta que este marceneiro chamado Jesus, a quem chamamos de Filho de Deus, de Senhor e Salvador, e que também era um marceneiro, todos que ele tocavam eram transformados. Todos aqueles que o marceneiro de Nazaré tocava, descobriam a razão da sua existência. Todos aqueles que o marceneiro de Nazaré tocava, compreendiam o seu propósito de existência. Quando nossas vidas estão na mão do marceneiro de Nazaré, tudo muda. Quando nossas vidas caem nas mãos de Jesus, quando nós permitimos que Jesus nos tome em suas mãos, tudo muda. Somos imperfeitos, falhos e às vezes achamos que não temos valor. Mas quando o marceneiro de Nazaré nos toma em suas mãos, tudo é diferente. As nossas imperfeições somem. Começamos a descobrir qual é a nossa utilidade no reino de Deus. Sim, somos falhos e imperfeitos, mas quando Jesus nos toca, tudo é diferente. Porque começamos a perceber que sozinhos, sendo movidos por nossas paixões, somos falhos. Mas quando o marceneiro de Nazaré nos toca e nos usa, percebemos que juntos podemos construir algo lindo, algo que o glorifique, algo que o faça ser conhecido,
algo de valor, algo útil, algo de qualidade. Quando estamos nas mãos de Jesus, as nossas imperfeições somem, as limitações dão lugar ao poder sobrenatural de Deus que começa a operar e a agir em nossas vidas. E aquilo que não presta, Jesus limpa, Jesus conserta, Jesus transforma, Jesus faz com que tenha utilidade. Eu quero te convidar a pensar e refletir nesta manhã que Deus te colocou aqui com um propósito. O primeiro deles é transformar a sua vida. E o segundo é usar a sua vida e a transformação que Ele fez na sua vida para transformar outros. Isso eu queria que você refletisse comigo. E eu também quero te convidar a parar um pouquinho, pensar e refletir que você, estando em uma igreja onde todo membro é um ministro, você vai ser constantemente encorajado a cuidar de alguém e ser cuidado por alguém. É o que o apóstolo Paulo fala. Todos os membros, não alguns, não quem tem mais dinheiro ou menos dinheiro, não quem tem mais tempo ou menos tempo de igreja, não quem tem mais habilidades ou menos, todos os membros têm igual cuidado uns pelos outros. Nós afirmamos aqui em nossa igreja que cada membro é um ministro, porque nós acreditamos que quando uma pessoa se rende a Jesus e recebe a sua salvação, acontecem duas coisas básicas, e grave isso. Quando alguém se rende a Jesus, primeira coisa que acontece, Deus coloca nessa pessoa o Espírito Santo. Ela passa a ser propriedade de Deus, e o Espírito Santo que habita nessa pessoa lhe confere pelo menos um dom, pelo menos um. De forma que daqui para frente, ninguém mais diga assim, pobre de mim, ó céus, ó vida, ó azar, eu não sei o que eu faço, eu não sei como eu posso. Deus te deu pelo menos um dom. E eu posso te ajudar, quero te ajudar a conhecer qual é o seu dom, o seu líder de célula pode ajudar, qualquer pessoa aqui pode te ajudar a descobrir qual é o seu dom, porque se você se rendeu a Jesus, o Espírito dele está em você e você tem um dom pelo menos. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que quando você se rende a Jesus, recebe Ele como Salvador, você é convocado para uma missão. A missão de fazer discípulos de todo o mundo. E missão, ou você a acata e faz parte, se engaja a ela, ou você a rejeita. Mas você nunca vai poder dizer que você não sabe qual é a sua missão. Porque se você recebeu Jesus, a nossa missão é fazer discípulos. O que me levaria a perguntar nessa manhã, você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já chegou à conclusão de que você estava desconectado de Deus por conta dos seus pecados, e que aí você descobriu que Jesus te ama e morreu pelos seus pecados e ressuscitou para que você tivesse perdão e vida eterna? Você já chegou a essa convicção? Você chama Jesus de Senhor e Salvador? Eu preciso te perguntar então, quem que é o seu discípulo? A quem você está discipulando? Discípulos fazem discípulos. Discípulos são discipulados por outras pessoas. Quem é o seu discípulo? A quem você está discipulando? A gente às vezes tem um certo receio quanto a discipulado. E a gente acha uma coisa de outro mundo. A gente acha que a gente não tem recursos suficientes para fazer discipulado. Eu vou encerrar contando para você como é simples discipular. Eu sou um homem que eu tenho alguns bons privilégios de vida que me fazem alguém me sentir especial. Um deles é ter casado com a mulher mais linda e maravilhosa que eu conheci. Isso faz de mim um homem diferenciado. Casei com a melhor mulher que conheci, a mais linda. Ela só não é perfeita porque senão Jesus levava ela, arrebatava ela. Mas ela tá, às vezes eu vejo ela subindo assim, quase que Jesus querendo levar ela. Ela está chegando à perfeição, de tão maravilhosa que ela é. Esse é um privilégio que eu tenho e que os maridos aqui também devem ter. Maridos, digam amém. Gostei de ver, é isso aí. E outro privilégio que eu tive é que eu tive a grata satisfação de ver meus filhos nascendo. Eu estava na sala de parto quando os meus 2 filhos nasceram.
E o João Marcos, eu tive um papel fundamental pro parto dele. Eu queria cortar o cordão umbilical. E a médica falou assim, olha, o cordão você não pode cortar, porque senão você vai entrar no nosso campo de atuação. Mas você vai fazer uma coisa mais importante do que cortar o cordão. Você vai empurrar. E você que vai fazer nascer. Aí a obstetra olhou assim para anestesista, você vai deixar ele empurrar? Não, é tranquilo, tá, vou ensinar ele. E aí estava o pessoal lá cortando, a Gisele e tal. E aí a anestesista me explicando como empurrar para a criança nascer. Gente, emoção de outro mundo. Quem não fez isso tem que fazer uma vez na vida. É muito louco. Aí a anestesista me explicando lá, e a Gisele deitada, né? Parecia que não era com ela, porque ela estava grogue com a anestesia. E é interessante que quando você participa do parto do seu filho, você fica em pé, então você consegue ver o que está acontecendo. Por mais que o pano é elevado, você consegue ver o que está acontecendo. A Gisele estava lá, não é comigo. E aí eu tive o privilégio, quando foi a hora, a médica falou, empurra. Eu empurrei e o João Marcos nasceu. É engraçado que a barriga vai assim, uom, ela murcha. Uma sensação muito estranha. Mas sabe o que é interessante disso? É que acabou o parto, como a Gisele estava anestesiada, ela não sabia o que estava acontecendo, se saiu, se não saiu, o que aconteceu, tal. Ela só ouvia vozes e tudo mais, e aí eu segurei na mão dela. E ela queria saber o que estava acontecendo, como é que estava indo. Ela não tinha condições de ver o que estava acontecendo, porque um pano estava na frente dela. Mas como eu estava de pé, eu conseguia ver a cirurgia que estava sendo na vida dela. Eu preciso de um voluntário. Quem pode me ajudar aqui? Maico, por favor. Eu ia pegar alguém lá embaixo, já que está tão... Eu quero ser voluntário. Discipulado é você pegar na mão de alguém e falar, eu estou aqui com você. E você caminhar com essa pessoa junto e falar, conta comigo para aquilo que você precisar. E a pessoa às vezes não está vendo o que está acontecendo além do pano, mas você que consegue ver toda a cirurgia, você fala, está indo tudo bem. Deus está operando na sua vida, Deus está trabalhando, e aquilo que Ele começou a fazer na sua vida, Ele vai completar em nome de Jesus. Isso é discipulado, é caminhar com alguém, é segurar na mão de alguém e às vezes conseguir ver o que a pessoa não está vendo e passar essa confiança para ela. Fica tranquilo, eu estou segurando a tua mão. E embora você não esteja vendo o que Deus está fazendo na tua vida, eu estou vendo. E eu estou vendo que está gerando algo lindo e maravilhoso na sua vida. Que essa seja a minha e a sua expectativa. Acredite nessa manhã, que se você se rendeu ao Senhor Jesus, você é chamado para ser discípulo, para fazer discípulos, para ser um ministro, para cuidar de alguém, para ser cuidado. Que este sonho que Deus colocou nas nossas vidas não se encerre, não se acabe. Vamos cantar mais uma vez o tempo? E que enquanto nós cantamos essa música, eu queria pedir que você fechasse seus olhos e pensasse que apesar das suas imperfeições, apesar das suas limitações, Deus te chamou para estar nesse lugar, Ele te escolheu, Ele te colocou aqui para cuidar de alguém e ser cuidado por alguém. Em nossa igreja, cada casa é uma igreja e cada membro é um ministro. Você é chamado para ser ministro de Deus, para pegar na mão de alguém e caminhar e dizer, estou aqui junto com você, vamos caminhar junto. Deus está fazendo algo lindo e maravilhoso na sua vida. Quero te convidar, ore agora a Deus com as suas palavras. Consagre a sua vida a Ele. Coloque diante dEle sua vida. E diga para Ele, Senhor, eu estou aqui nas suas mãos, Senhor. Usa a minha vida como ministro do Senhor. Em nome de Jesus.